Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Forja de Homens e Mulheres, seja bem-vinda. Aqui eu falo o que nós pais, mães, podemos fazer hoje, enquanto nossos filhos ainda são crianças, enquanto nós estamos forjando os homens e mulheres que eles vão ser no futuro. Eu sou o André Felipe e o tema de hoje foi uma mensagem, na verdade, que eu recebi no Insta, de uma mãe que está nesse isolamento, está convivendo ali numa casa e o filho dela de 2 anos e meio está convivendo com um priminho e esse priminho não divide o brinquedo, grita, bate. É uma criança que basicamente não tem limite, né? Então, esse é o nosso tema de hoje. O que ela pode fazer? E, na verdade, essa é uma gravação. Eu fiz a live, por algum motivo a live não... Na verdade, eu apertei o botão errado. O meu ego queria dizer que foi por algum motivo. Mas, na verdade, eu apertei um botão errado e a gravação não subiu. Então, estou fazendo aqui para você poder assistir. Então, vamos lá. Vou começar falando duas situações que eu passei. Uma foi ali na quinta série, outra foi na sétima série. Então, eu fui o mais novo da turma, né? Meus pais tiveram que ir trabalhar. E aí eu com 1 ano e 2 meses entrei no maternal, a idade era 2 anos, acabou que eu era o mais novinho da turma. E sempre que tinham as brigas, eu acabava apanhando, porque uma criança de 7 com uma criança de 6 faz bem mais diferença. E normalmente eu revidava. Só que teve duas vezes, uma vez na quinta série, uma vez na sétima série que eu não revidei. E foi porque eu me acovardei mesmo, não foi outra coisa não. E essas foram as duas vezes que eu mais me machuquei. Fisicamente não, né? Porque quando eu revidava acabava que eu apanhava mais, fisicamente era pior. Mas essas duas vezes me machucou mais porque eu fiquei me questionando, caramba, por que eu não me defendi? Poxa, por que eu me acovardei? Por que eu não fui pra cima? Mesmo sabendo que ia apanhar, mesmo sabendo que ia tomar o revés, mas é uma questão de você se defender a nível de identidade e não só a nível físico, porque essa ferida na identidade é muito mais profunda e dura muito mais tempo do que a ferida de um supercílio aberto, por exemplo, numa briga, do que a ferida de um dente quebrado, qualquer coisa numa briga. Porque a dor física passa, né? Passa rapidinho. Você resolve ali e passa na hora, mas algumas dores lá da alma, elas acabam demorando mais. Então essas duas demoraram pra passar. Não foi nada que eu fiquei, ah meu Deus do céu, ficou traumatizado. Não fiquei não. Mas vez ou outra isso vinha na minha mente e eu perguntava, poxa, por que eu não me defendi? Naturalmente que isso me fez mal. Eu lembro de poucos dias depois que. Essa foi na sétima série. Poucos dias depois dessa vez da sétima série, eu vi um colega meu menor também se defendendo e eu falei, poxa, aí, ó, devia ter feito assim. Então, o que eu, André, penso de crianças que estão apanhando na escola, de um coleguinha? Existe um processo de maturação. Normalmente a gente quer ver os nossos filhos no final do processo. A gente quer ver o resultado, né? Não só os nossos filhos, mas de maneira geral. Mas existe um processo de amadurecimento. Eu percebo três fases nesse processo de amadurecimento. O primeiro que eu ensinei para o meu filho foi: filho, eu não quero ver partindo de você nenhum tipo de violência. Eu não quero ver você partindo de você batendo coleguinha, não quero ver você de covardia, não quero ver você pegando ninguém por trás, nada disso. A gente não está aqui para ser violento, a gente não está aqui para agredir, a gente está aqui para respeitar as diferenças e tudo mais e conviver em harmonia. Então eu não quero ver partindo de você qualquer tipo de violência. E com crianças a gente conversa, a gente fala isso, a gente conta histórias, a gente passa os nossos valores de diferentes maneiras e principalmente vivendo, né? Elas veem a gente e elas vão imitando a gente. A educação se dá muito mais no viver do que no falar. O segundo passo é sim ensinar seu filho a se defender. A segunda fase desse processo de maturação é ensinar sim seu filho a se defender, porque talvez você fale, André, mas você é cristão e você sempre traz exemplos de ensinamentos de Jesus aplicado à vida prática, não a nível espiritual ou religioso, mas você sempre traz de forma prática mesmo. E Jesus não fala de dar outra face? Por que você está dizendo da criança se defender? O que Jesus fala de dar outra face é muito quando você é voltado numa situação que você está sob o jugo de um ser mais poderoso, que você está,
eu não estou encontrando a palavra para falar, mas que você está debaixo de uma força, de uma autoridade, obrigatoriamente você está naquela situação. Então, por exemplo, o Nelson Mandela passou décadas preso e ele foi um cara que nunca esteve encarcerado. Por mais que fisicamente ele tivesse preso, durante a prisão ele se preparou, ele se formou em direito, se eu não me engano, ele estudou e ele, quando saiu da prisão, ele foi até o primeiro presidente negro da África do Sul, tinha ali o apartheid, aquela história toda lá. E aí perguntaram para ele uma vez, Nelson, por que você acorda, você nunca vai sair daqui, isso aqui é para sempre. Por que você está sempre otimista? Por que normalmente você está para cima assim? E ele falou, eles podem prender o meu corpo, mas jamais eles podem prender o meu espírito, a minha mente. Então esse é um cara que é impossível de encarcerar. Esse é um cara que é impossível. O cara está dentro da cadeia e é livre. Porque na mente dele existe a disposição de se entregar. Não tem como você prender alguém que está disposto a se entregar. Essa era a postura, a característica do Nelson Mandela, assim como Jesus também, na cruz. Obviamente que o que segurava o corpo de Jesus ali era os pregos, a corda e tudo mais, mas Jesus voluntariamente se entregou para aquilo. O cara estava crucificado, chicoteado, pregado e era livre. Porque no coração dele, no espírito dele, havia essa disposição. E não tem como você prender alguém que está disposto a se entregar. Mas esse é o que Jesus fala de dar a outra face. Então, quando você está sob o jugo de um domínio como esse, de uma prisão e tal, para você não ser preso, você se entrega. E aí é você dar a outra face. Isso não tem nada a ver com não se defender. São coisas diferentes. E para a autoestima, para a segurança da criança e do adulto também, é importante que ela se defenda. É importante ela saber se defender, porque isso é muito mais importante para a identidade do que para o físico. Como eu falei, um supercílio aberto rapidinho cura. Sangra bastante, mas rapidinho cura. Algumas doenças na alma não curam tão fáceis assim. Então, sim, ensine o seu filho a se defender. É bom para o seu filho que ele se defenda. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa de uns colegas, era turma do trabalho, não era nem pai. E aí tinha ali umas 3 crianças, se eu não me engano, pequenas, brincando. A gente estava num apartamento, batendo papo e tal. E aí teve um garoto de 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que estava brincando, o outro coleguinha quis brincar com o brinquedo, ele não dividiu o brinquedo, ficou segurando, e aquela situação ali de criança que você sabe, os dois querendo o brinquedo. E aí o pai desse garoto de 1 ano e pouquinho foi lá e deu uma tapa na mão do garoto. Porque o pai queria ensinar para o garoto que ele deve compartilhar, e naturalmente que a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Eu só não concordo com a metodologia que ele estava utilizando. Na época eu até achava que era melhor. Isso foi há uns bons anos, antes de eu ser pai. E até os 2 anos do Miguel, eu nunca tinha lido sobre educação de filhos, nada. Então, eu basicamente pensava que esse era o melhor modelo. Mas normalmente filhos de pais muito rígidos são crianças mais inseguras. Normalmente, não é que são crianças fracas. Não é isso. São crianças que aprendem a recompensa de se portar como fracas. Você percebe a diferença? Então esse garoto que estava querendo o brinquedo, não estava querendo abrir mão do brinquedo. Vai lá, toma uma tapa do pai, ele começa a se anular, ele começa a se portar como fraco para não pagar o preço de segurar a onda. E isso com um garoto pequeno E aí esse garoto vai aprendendo, né? Esse garoto naturalmente vai cedendo, ainda mais se for uma criança de uma personalidade mais tímida. Naturalmente que ela vai cedendo. Então, pais que são muito rígidos tendem a criar filhos que se tornem crianças inseguras. São essas pessoas passivas, essas pessoas, às vezes, agradadoras, que não sabem dizer não. Pessoas inseguras. E o outro lado não é o bom, não, viu? O outro lado, os filhos dos pais permissivos tendem a ser crianças agressivas. E agressivo não é ser seguro. Na verdade, os agressivos, eles são pessoas que são muito mais conflitadas. Porque dentro de casa, os pais conseguem colocá-lo num patamar, conseguem fazer o reizinho da casa.
sem dar limites, fazendo tudo que a criança queira, mas quando chega na vida real não vai ser assim. E aí essa criança que não teve limites em casa, obrigatoriamente tem limites e as pessoas na rua não estão servindo, o mundo não está servindo ela, então ela acaba se frustrando e ela não sabe lidar com a frustração. Naturalmente que ela não vai performar no nível que ela possa performar. Isso não é ser uma pessoa segura, isso é ser uma pessoa insegura. E a família dessa mulher, a família desse cara sofre com, com esse egoísmo, porque as crianças são seres egocêntricos. Se elas forem ensinadas, elas vão se tornar seres de comunidade. Se não, vão se tornar seres egoístas. As crianças que não recebem limites acabam se tornando pessoas egoístas. E a família sofre na mão dessa turma. Eu me arrisco a dizer que a família sofre mais com esses do que com os filhos dos pais que são muito rígidos. Então, esses são os dois perfis que os pais podem criar. E na prática, André, como que você fez para ensinar o seu filho a se defender? Teve uma vez que eu fui buscar o Miguel na escola e teve um coleguinha lá que bateu nele. Ele me contou, a gente estava voltando para casa, ele estava no carro. Aí ele falou, papai, o coleguinha me bateu e tal. E eu voltei para casa pensando, poxa, o que eu ensino para o meu filho agora? E aí eu lembrei dessas duas histórias que eu contei no início para vocês, quando eu estava ali na quinta e na sétima série. E aí chegou em casa, eu botei ele em pé na cama. Eu tinha uma cama king grandona. E aí ele falou, filho, vem fazer com o papai igual o seu coleguinha fez com você. Ele ficou meio assim, meio ressabiado. Eu falei, vem filho, o papai tá falando. Aí ele foi, quando ele veio, deu um empurrão nele, ele caiu na cama assim, assustado. Aí eu falei, levanta e vem de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Agora o papai vai pra cima de você. Eu quero que você me empurre com toda a sua força, combinado? Combinado, papai. E eu fui pra cima dele, ele me empurrou e eu fui ensinando, empurra assim, empurra no peito e tal, e a gente foi repetindo. Acabou que virou uma grande brincadeira, né? Só que eu fiz isso várias vezes com o Miguel, vários dias, muitas vezes. E teve vez, já que eu fui buscar ele na escola, ele falou, papai, o coleguinha veio bater em mim. E aí, filho, o que você fez? Aí eu empurrei ele. Eu falei, é isso aí, filho. E por dentro eu, yes! Apesar de não ser a postura mais aprovada pelos professores e tudo mais, mas por dentro eu confesso que eu dei uma comemorada. E eu fiz isso tantas vezes que acaba incutindo, né, na criança. Outra coisa que você pode fazer muito, a melhor dica que eu tenho para dar para você é essa que eu vou falar agora. Se o seu filho tá nesse processo de insegurança, é colocar ele para fazer um esporte, principalmente um jiu-jitsu ou jiu-jitsu, certo? Então, o esporte, ele é uma terapia maravilhosa. O esporte, você suar, esportes coletivos são muito bons, o senso de cooperação, mas para trazer segurança, nada melhor do que as artes marciais, principalmente o jiu-jitsu. Por que o jiu-jitsu é diferente das outras? O jiu-jitsu tem começo e fim no tatame, né? Então ele se encerra no tatame. O karatê, por exemplo, eu fiz por muitos anos karatê na minha adolescência. Mas o karatê você não dá o murro, você não finaliza, ele não tem um fim. Você aprende as técnicas, tudo tal. Quando tem ali a proteção, você ainda dá o murro ali com cuidado na outra pessoa. Mas você não finaliza o processo. E às vezes os garotos que não são bem trabalhados, eles podem querer finalizar esse processo na rua. E o jiu-jitsu termina no tatame. O jiu-jitsu você imobiliza, você força, ele tem um fim em cima do tatame. Por isso o jiu-jitsu é muito bom. E aí, somado a isso, a disciplina das artes marciais, somado a isso, os discursos que ele vai ouvir, ele vai começar a se perceber e vai naturalmente aflorar uma confiança nele. E quando você anda em confiança, existe uma energia, eu não sei bem como dizer, mas existe alguma coisa que chega primeiro do que você. Você anda em confiança, gente sente, bicho sente, ladrão sente, tem alguma coisa que exala da pessoa que anda em segurança que os outros seres sentem. E naturalmente esse é o maior benefício das artes marciais. Não é para o seu filho se defender fisicamente. É também, tá? É também para o seu filho se defender fisicamente, mas muito mais do que o corte no supercílio, o que machuca é o corte na alma. E a segurança cura isso na criança. Então isso é bom para o seu filho. Se você puder colocar ele num jiu-jitsu, coloque. Tem professores que já dão aula desde pequenininho. E obviamente preste atenção no professor
que seja um mestre, né? Que não seja um agressor. Porque se o professor dele for alguém que tem a postura de agredir, aí o seu filho vai estar aprendendo valores que eu imagino que não sejam os valores que você quer passar para o seu filho. Mas se for um professor que tem a postura de proteger os seus, de se proteger, de cuidar, e essa é a filosofia que eu quero defender, aí sim, é um professor que vale a pena. Jiu-jitsu, inclusive, na tradução, é algo como a arte do gentil, a arte suave, alguma coisa assim. Porque ele não precisa dar o murro, ele não precisa dar o chute. Você aprende a se defender de maneira gentil. E se você pensar, mas aí então você não vai saber se defender. Quando veio, eu não sei se foi a luta livre ou o MMA, a família Gracie era tão segura de que o jiu-jitsu era a arte marcial mais competente que existia, que eles não classificaram por peso. E eu esqueci o nome do garoto, mas era um garoto, um Gracie, mirradinho, pequeno, e ele lutando contra um cara grandão, muito mais pesado e naturalmente muito mais forte que ele, que tinha outra arte. E o jiu-jitsu, hoje, se você é um lutador de MMA, você não luta jiu-jitsu, você tá fora. Não tem nem como competir. Jiu-jitsu realmente é uma arte diferenciada, recomendo demais. Os esportes de uma maneira geral, mas o jiu-jitsu para o seu filho pode ser muito bom. André, o meu filho ele tá no outro lado. O meu filho tá no time que é agressivo. Jiu-jitsu também. Porque ali ele vai tomar, ele vai perder, ele vai ter que se controlar e ele vai ouvir também os discursos e vai vir a disciplina. O jiu-jitsu também é muito bom. Agora, obviamente que você, enquanto pai e mãe, precisa ter uma postura de disciplina. Precisa entrar com a disciplina, precisa estabelecer limites. E limites é uma coisa boa para as crianças. As crianças precisam de limites. Então, se por algum motivo você não desenvolveu isso na educação do seu filho, você precisa desenvolver. Na live que eu fiz, que eu falei para você que não foi no ar, teve uma mãe que falou que o filho de 2 anos estava batendo nela. Batendo e arranhando. De vez em quando, não era sempre não. Ela comentou. Eu falei, cara, você não pode deixar. Ela, o que eu faço? Na prática, segura a mão do garoto, aqui assim, mais ou menos, no braço dele, quando ele for bater, e olhe fundo no olho dele, faça alguma coisa do tipo. Não faça isso! Não faça isso! Não pode bater. Na família da gente, a gente cuida. É carinho. Bater não. Bater não. Se você fizer isso com seu filho, ele vai assustar. Eu imagino que você nunca tenha feito uma postura dessa com ele. Ele vai tomar um susto. Mas ele vai aprender. André, ele vai ficar com raiva. Vai. Ele vai ficar triste. Vai. Deixa ele viver a frustração dele. Não tem problema. Mas ele vai aprender. Crianças precisam de limites. Agora, os limites vêm nas ações. As correções vêm nas ações. Não vêm na identidade da criança. Eu estou chateado com o que você fez. Não faça isso. Não é não seja assim. Não é você é violento. Não. Os limites vêm nas ações. Então, em linhas gerais, foi isso que eu compartilhei na live. Uma pena que perdeu os momentos de perguntas e respostas. Mas o conteúdo que eu falei foi isso. E se você tá nesse time que quer criar mais segurança no seu filho ou que quer aprender a estabelecer limites, você precisa trabalhar a um nível mais profundo. Aqui eu falei algumas coisas que estão um pouco mais na superfície, algumas dicas práticas do que você pode fazer, mas você precisa ir para o nível de identidade da criança, ir para um nível mais profundo. E eu vou falar sobre isso na série Forjando Filhos para a Vida, que vai estar no ar entre os dias 11 a 17 de maio. Então vai lá, se inscreve, vou deixar o link aqui embaixo da página. Participa, é de graça, só que vai ser numa página fechada, que aí a gente consegue eliminar os curiosos. Vai ter lá uma comunidade, um bate-papo, tudo para você fazer sua pergunta. Então, eu tenho certeza que a nível de identidade, que é o mais profundo, eu não consigo te falar aqui num momento de uma live, mas nessa série, que vão ser em 3 episódios, vai te ajudar demais. Essas são as dicas gerais que eu comentei. Uma pena que perdeu as perguntas e respostas, que foram bem ricas. Mas fica na paz, Deus abençoe você e a gente se encontra nas próximas lives. Valeu!